Olá amigos! No mercado europeu, apenas uma unidade de 2 litros era oferecida entre as unidades a gasolina. Foi produzido em duas versões, aspirado naturalmente, FB20, e turboalimentado, FA20. O primeiro, desenvolvendo 150 cavalos-vapor, um excelente motor para a condução diária. A dinâmica é decente, 10,8 segundos a centenas, e o consumo não é excessivamente alto, em média 10 litros por 100 km. O Subaru Forester com 2,0 turbo, 240 cavalos-vapor, trará muito prazer de dirigir, já que a aceleração irá satisfazer muitos de 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos. Mas você não pode contar com baixo consumo de combustível. Na estrada rural, o apetite do motor está na casa dos 10 litros, e na cidade 14-15 litros. Isso é consequência não só da alta potência, mas também do efeito da utilização da transmissão Lineatronic padrão, variador. Todas as unidades a gasolina receberam uma transmissão por corrente de distribuição confiável. Infelizmente, nos modelos pré-restyling, 12-14 anos de produção, os motores da série FB, FB20 2.0 e FB5 de fevereiro de 25, começam a consumir muito óleo após 100 a 150 mil km. É tudo uma questão de mau design dos anéis raspadores de óleo que estão presos. Os problemas com o motor diesel desapareceram. O motor foi melhorado. Sim, com alta quilometragem há problemas de equipamento, mas eles são encontrados em quase todos os motores diesel modernos. O principal é que o mau funcionamento da embreagem e do volante bimassa, que preocupava os proprietários do terceiro Forester, não são observados em princípio. Os casos de aumento excessivo da folga axial do virabrequim ou rotação das camisas também cessaram. Atualmente, os motores turbodiesel são afetados principalmente por problemas com acessórios. O tubo que conecta o turboalimentador ao intercooler, quebra rapidamente. O tubo que conecta o intercooler à válvula borboleta também não é durável. Com a alta quilometragem, surgem dúvidas em relação ao EGR e DPF. No entanto, os turbodiesel são caros para reparar. Se algo grave falhar, o custo da restauração será alto. Quanto ao variador, ainda não há problemas sérios com essas caixas. A transmissão CVT às vezes pode até suportar manuseio brusco. Mas os reparos acontecem. Normalmente os solenoides falham, o enrolamento queima, após 80 a 120 mil km. Mais frequentemente você tem que trocar aquele que controla o acoplamento do eixo traseiro. E há 6 deles no total. Os motores aspirados foram combinados com um TR580 CVT e um motor turbo de 2 litros com um TR690. No XT pré-reestilizado, versões turboalimentadas, o variador frequentemente vazava, as tampas da bomba precisavam ser vedadas novamente. Para resolver o problema é necessário desmontar a caixa. Se o carro for operado em condições difíceis, é melhor reduzir o intervalo de troca de óleo no variador de 60 para 40 mil km. Além disso, você precisa usar óleo especial. Ao mesmo tempo, vale destacar positivamente não só a durabilidade do CVT, mas também o seu funcionamento. O acionamento é implementado usando uma cadeia em V. A caixa possui 6 marchas virtuais e a resposta aos comandos não dura mais que 100 milissegundos. A faixa de relações de transmissão é ampla e chega a 6,28, o que permite o uso eficiente do torque do motor. A tração integral ainda é o ponto forte do modelo. A tração é distribuída entre os eixos por meio de um diferencial central, travado automaticamente, que é eficaz em condições difíceis. De referir ainda que na versão com caixa CVT, o sistema X-Mode presta assistência em condições de campo. Altera as características do motor, variador e aciona, por exemplo, um sistema de assistência em descidas. Nas versões a gasolina, você pode contar com o sistema SI Drive, que adapta o motor e a caixa de câmbio à resposta do acelerador de acordo com as preferências do motorista. No 2.0 naturalmente aspirado tem 2 modos de operação, e no turboalimentado, 3. Os elementos de transmissão da tração integral geralmente não falham. Ao trocar o óleo do diferencial dianteiro, mecânicos inexperientes podem derramar por engano fluido novo no variador. Se para um variador esta situação não é catastrófica, então para uma caixa de velocidades dianteira é fatal. Um erro absurdo é típico de carros com motores naturalmente aspirados devido às peculiaridades da localização dos orifícios de enchimento no variador TR580. Em termos de desempenho de direção, apenas a baixa precisão da direção deixa um sedimento fino, e o funcionamento da suspensão poderia ser um pouco mais refinado. Os blocos silenciosos das alavancas dianteiras muitas vezes precisavam ser trocados no intervalo de 50 a 90 mil km.
Na suspensão traseira, o bloco silencioso flutuante é o primeiro a ceder. Pod Ranger após 80 a 120 mil km. A junta esférica do braço dianteiro tem uma vida útil semelhante. Os rolamentos das rodas traseiras deterioram-se rapidamente após 60 a 100 mil km. Os rolamentos dianteiros são mais duráveis, duram mais de 100 a 150 mil km. As juntas homocinéticas externas também não são duráveis. Mais frequentemente, a junta esquerda do eixo de transmissão cede, após 80 a 140 mil km. A junta homocinética interna pode capitular, aparecem vibrações, após 150 a 250 mil km. A essa altura, a cremalheira da direção pode começar a bater. Os amortecedores dianteiros durarão mais de 120 a 140 mil km. Os traseiros duram ainda mais. Vários carros foram equipados com amortecedores traseiros autonivelantes opcionais. Eles podem desistir após 140 a 180 mil km. Todas as partes da carroceria foram galvanizadas como medida adicional de proteção contra a corrosão, com exceção do capô e do teto. Infelizmente, em exemplares com mais de 3 a 6 anos, já é possível encontrar pequenos bolsões de corrosão, inchaço da pintura, na porta traseira e nas molduras de vidro das portas, em locais onde o metal se sobrepõe. O cabo da coluna de direção precisa ser atualizado após 120 a 140 mil km. Com o tempo, o motor do aquecedor pode tornar-se barulhento. Algumas pessoas conseguem acalmá-lo após desmontá-lo e limpá-lo. Nos modelos reestilizados produzidos em 2016 a 17, o radiador do ar-condicionado de fábrica pode apresentar vazamentos após apenas 3 a 4 anos de operação. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.